hoje o nosso assunto vai ser uma aula de geografia e o nosso assunto vai ser sobre os bairros, bairros e mais bairros. Será que vocês sabem o que é um bairro? Vamos descobrir juntos, então, o que é um bairro? Então, vamos lá. Gente, cada bairro, o bairro é um pedacinho da cidade. Ele tem as suas particularidades. Ou seja, igual a gente tem as nossas características, cada bairro também tem as suas, tá? E normalmente está associada à ocupação do local, ou seja, com quem mora ali. Qual é o tipo de comunidade que vive ali, certo? Então, assim, os bairros, eles são áreas compartimentadas, ou seja, são pedacinhos de uma cidade que todos os pedacinhos juntos, eles formam a cidade ou o município, certo? Então, por exemplo, a gente tem a cidade de São José, mas dentro da cidade de São José existem muitos bairros, certo? Que formam os pedacinhos da cidade, certo? Cada bairro tem a sua característica, cada bairro está associado ao processo de como foi formado, se faz muito tempo que está ali, se é um bairro novo, certo? Se é um bairro, por exemplo, planejado, organizado, como são as pessoas que vivem nele, que formam aquela comunidade, porque o bairro ele é uma comunidade, certo? Então vamos ver agora com a imagem, ó, bairros e mais bairros. Então vamos para a atividade inicial. O prof trouxe várias imagens para dar de exemplo para vocês. A organização de um bairro. Então assim, sua casa ou sua escola está localizada em um bairro. A reunião de bairros forma uma cidade, ou seja, foi o que a prof falou. A gente tem, por exemplo, a cidade de São José. Dentro da cidade de São José existem vários bairros. Por exemplo, o bairro onde a nossa escola está é o bairro de Campinas, certo? No entorno dos bairros é possível observar diferentes elementos de paisagem que possuem ou não certa organização. Por exemplo, às vezes um bairro pode ir crescendo sem ter uma organização para todos os lados, ou às vezes o bairro pode ser organizado e vai crescendo organizadamente, certo? Então vamos lá para as primeiras ideias que vocês têm sobre isso. Vocês vão observar a imagem de um bairro ali na foto abaixo. Então olha só, essa é a imagem de um bairro. Tá vendo que tem uma cidade inteira? Mas pensa só nesse pedacinho que vocês estão vendo da frente da foto. Agora descreva de que forma você acredita que esse espaço foi organizado. Como chegou a essa conclusão? Um bairro, ele é organizado em ruas, certo? Então, a gente precisa de ruas, a gente precisa de avenidas, certo? Um bairro, ele pode ser residencial, é onde tem muitas residências. Um bairro, ele pode ser comercial, é onde tem muitas lojas, muito comércio, shopping, padaria, supermercado, lojas de todos os tipos, tá? Um bairro, ele pode ser industrial. Sabe o que é um bairro industrial? É um bairro onde a gente tem muitas indústrias, ou seja, muitas fábricas, certo? Então, agora pensando nisso que a prof explicou e falou um pouquinho para vocês, vocês vão pensar, tá? Como que você acredita que aquele bairro ali, aquele espaço que vocês estão vendo na foto foi organizado? Ele foi organizado o quê? Em rua, em comercial? Como é que ele foi organizado nesse momento? Será que ele é um bairro planejado? É um bairro organizado? Dá para ver que é um bairro bem organizado, certo? Então, pensem um pouquinho sobre isso e sobre o que a prof acabou de falar também. Agora, o meu bairro. Essa é a cidade do Rio de Janeiro, certo? As cidades, em razão do crescimento, elas passaram a ser divididas em bairro. Para quê? Para facilitar a localização do endereço. Então, por exemplo, assim, presta bem atenção no que a prof vai explicar agora. Uma cidade como a do Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. Ela foi dividida em bairros, tá vendo? Ó, cada palavrinha daquela é um bairro. Então, ó, tem o bairro ali, ó, Arpoador, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea,
São Conrado, Barra da Tijuca, Floresta da Tijuca, Tijuca, Maracanã. Então, cada lugar daquele ali é um bairro. A gente sabe que dentro de um bairro existem, por exemplo, as ruas, certo? Então, pensa com a prof agora. Se lá no bairro, vamos olhar ali na imagem, da Barra da Tijuca, que está aqui nesse canto, tem uma rua chamada Floresta. O nome da rua é só Floresta. Mas lá no Flamengo, que é lá do outro lado, também tem uma rua chamada Floresta. Se essa cidade não fosse dividida em bairro, como é que a gente ia saber qual é o nome da rua certa? Por exemplo, para um carteiro levar a carta até lá. Então, o bairro, ele facilita principalmente nesse sentido. Quando a gente vai colocar o endereço, a gente coloca o nome da cidade, o nome do bairro, certo? O número da rua, lembra que a gente falou do CEP, que a rua também tem um número? O número da nossa casa, porque quanto mais informações a gente der, a nossa correspondência ou o produto ou o que a gente quiser que chegue, vai chegar certo, certo? E os bairros, eles vieram para separar a cidade, para facilitar a nossa vida. Porque aí a gente consegue separar o que fica num bairro, o que tem num bairro e não tem no outro, certo? Existem bairros muito planejados, existem bairros que não são planejados. Aí tudo isso a gente vai estudar mais para frente também. Mas agora eu quero que vocês entendam que o bairro, ele é o quê? É uma cidade dividida em pedacinhos. Então, o bairro são os pedacinhos dessa cidade, certo? E cada pedacinho desse tem um nome. E é um nome diferente um do outro, ok? Então, assim, ó, observe que nele, né, existem várias placas indicando a localização de diferentes bairros. Nessa imagem aqui que a gente percebeu agora. Então, tem muito bairro no Rio de Janeiro. Quanto maior a cidade, mais bairro. Quanto menor a cidade, menos bairro, certo? Porque aí a cidade não precisa se dividir tanto. Vamos lá, então. Cada um desses bairros apresenta uma característica. Por exemplo, os bairros à beira da praia é onde encontramos a maior parte de prédio e das residências. Então, ó, lá no Rio de Janeiro, presta atenção. São bairros que são mais residenciais. Ou seja, tem muitos prédios, muitas casas, certo? Então, essa é uma característica de bairros perto do mar. Por exemplo, lá em Florianópolis, né, tem a Avenida Beira-Mar. Tem muito o quê? Tem muito prédio. Tem prédio lá na Avenida Beira-Mar, que são residenciais. Entende? Já na área da Barra da Tijuca, embora se destaca por ampla área verde, há também construções residenciais. Então, lá também tem construções, por quê? São pessoas que estão procurando, por exemplo, um ar puro, distância de tanto movimento, certo? Um ar verde. Então, quer dizer que está crescendo um novo bairro, certo? E assim, o que a gente pode entender? Por exemplo, São José. São José é uma cidade grande. Cada vez vai crescendo mais bairro dentro da cidade de São José, porque mais pessoas vêm morar para ali, certo? Então, como que os bairros vão crescendo, prof? Vai pegando as áreas mais, vai desmatando, né? As áreas verdes. Então, o que acontece? É assim que vai se formando os bairros. As pessoas precisam morar nas maiores cidades. As cidades, elas são divididas e, às vezes, um bairro, ele não comporta mais as pessoas, ou seja, não cabe mais pessoas ali. Então, vão sendo criados novos bairros, certo? O Centro e a Lapa são os bairros mais antigos do Rio de Janeiro e contam com muitos prédios antigos, construídos que revelam a história da cidade e outros que vêm modernizando essa paisagem. Então, olha só a Lapa ali. Tem prédios pequenos, antigos, certo? E que são prédios que não podem ser derrubados, porque a gente precisa saber como era a história ali antigamente também, certo? Isso é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente, mas um prédio, quando é muito antigo, ele não pode ser derrubado. Por quê? Porque conta a história do local, ok? E também tem prédio novo, porque as pessoas também vão construindo dentro dos bairros coisas novas. Esses bairros, eles são diferentes quanto ao local que ocupam, aos tipos de construções, percebe que todas as construções são diferentes,
as pessoas que moram e que representam a cidade. Então, existem alguns tipos de bairro e outros tipos de bairro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem algumas comunidades que são mais carentes, alguns bairros que são mais favorecidos, mais ricos. Então, a gente consegue ver a diferença nesses bairros, certo? Então, portanto, o bairro é o quê? É uma comunidade ou região dentro de uma cidade, o pedacinho da cidade que a prof falou. E ele se organiza ou de forma planejada ou não, certo? E o que tem dentro dele? O conjunto de ruas, de avenidas, de quarteirões, certo? Construções que ocupam o local, as casas, os prédios, as escolas, as praças públicas, parques, mercados, lojas, shoppings, áreas verdes, dentre outras coisas, né? Padaria, farmácia, enfim. Dentro de um bairro tem tudo isso, certo? Por quê? Porque dentro da cidade tem. O bairro ele é um pedaço da cidade, certo? Existem bairros muito pequenos e bairros médios e bairros grandes. Lembra que eu falei? Então vamos pensar. Se uma cidade ela é muito grande, ela vai ter mais bairros. Ou os bairros vão ser maiores. Se uma cidade é pequena, vão ter poucos bairros. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que a prof sempre fala que eu sou de Urubici? Então, eu estou em Urubici passando a quarentena. O que acontece? Urubici é uma cidade bem pequenininha, certo? E Urubici só tem 3 bairros, que se chama Praça, Traçado e Esquina. Agora, olha São José, que é uma cidade grande. São José tem muitos bairros. A prof não sabe direito a quantidade de bairros, mas tem Campinas, tem Cobrasol, tem Praia Comprida, tem Forquilinhas, tem Barreiros, tem muitos, muito mais que Urubici. Então, entende que a cidade menor, ela tem menos bairros e uma cidade maior, ela tem mais? Então, vamos lá. Com o passar do tempo, a população ela vai crescendo, aí vão vindo as transformações dos bairros, também junto com a modernidade, com as tecnologias, tudo isso vai melhorando, tá? Mas muitas vezes, devido ao crescimento, porque as pessoas às vezes crescem desordenadamente, ou seja, não é planejado. Muitas árvores são retiradas, tá? Muitos canteiros já não existem mais, algumas praças desaparecem. Então, o que as pessoas precisam? Precisam ir se adequando. Então, o que as pessoas podem fazer? Podem procurar a prefeitura do local, querer área verde naquele bairro, certo? Então, dentro de um bairro pode ter muito lazer também. A prof trouxe 2 imagens. Eu quero que vocês observem bem essa imagem. Ela é uma cidade, tá? E ela está dividida aqui, tá vendo? Um pouco. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Tá vendo nessa área aqui do lado esquerdo da prof? Não tem tanta divisão. Agora pensa com a prof. A cidade cresceu. Olha só como os bairros foram sendo organizados. É a mesma cidade. Então, eu vou voltar a imagem, eu quero que vocês observem. Tem rio ali, tá vendo? Então, a cidade ela não era tão grande. Observa como era a divisão da cidade. Agora, olha como ela é agora, hoje em dia. Tá vendo que os bairros são as partes da cidade? Agora dá de ficar bem claro nessa imagem. Então, são os pedacinhos. Isso são o que a gente chama de bairro, certo? O bairro da nossa escola é o bairro de Campinas, em São José. Ok? Agora, vamos lá. Diálogo com o texto. Depois de tudo isso que a gente aprendeu, de que maneira um determinado espaço físico pode ser organizado ou vai se organizando para se formar um bairro? Então, de que maneira que o bairro vai sendo formado, tá? Você pode representar a seguir por desenho ou pode escrever. Então, de qual é a maneira que o espaço ele vai sendo organizado? Vamos voltar na imagem para ver. Tá vendo? Ele vai sendo organizado pela população, pela quantidade de pessoas, pela quantidade que a cidade vai aumentando, certo? Então, olha ali,
como é que os bairros foram organizados? Todos os bairros são iguais? Não, existem bairros grandes e existem bairros pequenos. O que pode ter dentro de um bairro? Pode ser um bairro só de casas, pode ser um bairro só de moradores, pode ser um bairro que tenha muito comércio. Então, você vai representar ali o que vai sendo organizado, como é que vai sendo organizado o bairro, certo? Na 2, os bairros são todos iguais? Sim ou não? Lembra que a gente acabou de falar? Olha só a imagem. São bem diferentes. Uns são grandes, outros são pequenos. Os nomes mudam. O tipo de pessoa que mora no bairro muda. Se o bairro tem muita indústria, tem muita fábrica, já muda. Então, olha só o tanto de coisa que muda. Na 3, a prof ajudou vocês já. Ó. O que um bairro precisa ter para facilitar a vida das pessoas? Será que ele precisa ter muito trânsito? Nossa, muito trânsito? Não, então a gente não vai marcar um X. Será que ele precisa ter muito barulho? Não, então a gente também não vai marcar um X. Eu marquei um X no que eu acho necessário. Agora, na apostila de vocês, vocês vão ver o que vocês acham necessário que um bairro deve ter. Certo? Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no fórum para a prof ou pede para a mãe mandar um recadinho lá no aplicativo que a prof ajuda, tá? Se precisar, a prof grava outro vídeo, não tem problema. Volta esse vídeo, tá? Para a gente relembrar o que é bairro. Daqui para frente a gente vai estudar mais coisas assim. Façam as atividades com calma e com atenção. Um beijo. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Muito bem.